Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa live de esquenta para o Dia dos Namorados. E hoje eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial para participar comigo dessa live. O meu namorado, Vitor. E a gente vai trocar uma conversinha aqui com vocês, tá bom? Vou chamar ele aqui. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem, amor? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. E aí, tá animado para essa live do Dia dos Namorados? Acho que é a primeira live que eu gravo. Ah, é a primeira live. Ah, coisa boa. Tá estreando aqui em grande estilo. Estreando a live. Grande estilo. Vamos lá, né? Com algumas perguntas, vamos ver se vou conseguir acertar Vamos lá. 80% delas. Essa live, ela tem como intuito, né, trazer um pouquinho da nossa, né, história, um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho dos meus estudos, do meu trabalho, né? Do quanto é importante a gente aprender a se comunicar, né? A gente dar espaço para o outro, né? Para a gente poder falar e ser ouvida, né? Ouvir e ser ouvida. Sim. Isso é uma das coisas que a gente pratica muito, né? Todos os dias. Muito bom. Tenta, né? Sempre é muito importante esse processo. E a gente vê que é a grande dificuldade, né, que as pessoas têm, não só no relacionamento amoroso, né, mas no relacionamento entre pessoas, né? Sempre que você precisa se relacionar com alguém, é no trabalho, é na amizade, o quanto é importante a gente abrir esse espaço seguro para poder ter essa troca, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho o outro e para o outro poder conhecer um pouquinho a gente. Isso é muito bom. Né? Importante. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Não? Então, como é uma live bem descontraída aí, né, do Dia dos Namorados, para a estreia do Vitor. A minha não é a primeira live, mas faz um tempo que eu não tenho gravado, né, feito lives, então para mim também tá sendo aí quase que uma estreia, depois de muitos anos. E aí, como a gente quer trazer esse ar bem descontraído, eu montei um quiz, né? Perguntas e respostas aí para a gente ver o quanto a gente se conhece. É realmente uma brincadeira, algo para descontrair. E eu separei algumas perguntinhas que a gente respondeu com uma certa antecedência. Juro que eu não vi as respostas. Eu também não vi. Tô curioso, tô ansioso um pouquinho. Mas eu acho que você vai acertar mais que eu, acho. Será? Eu acho que sim. Não sei. Então eu vou fazer a pergunta, né? E aí o que você escreveu aí é o que eu teria que adivinhar, né? Que é sobre você. E o que está escrito aqui é o que você teria que adivinhar sobre a minha pessoa. Então vamos ver como é que vai ser. Vamos Tem ver. algumas perguntas Muitas que são coisas. mais fáceis. Muitas coisas. Se você é a primeira ali, mas vamos ver. Tem algumas perguntas que são mais simples, né? Outras que são mais complexas. Então, vamos ver como é que a gente se sai enquanto casal, né? Então, a primeira pergunta é: qual é a sua comida predileta, favorita? Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar, a primeira delas. Tá. Então, a comida preferida do Vitor, tem algumas, mas eu acho que é o churrasco. Será que eu acertei? Tem que mostrar agora? Já? Já agora. Já. Acertei! Acertou, parabéns. Churrasco, carne, adoro. Isso que eu ia falar. É o churrasco, mas tem que ser a carne.
Primeiro, hein? Já mandou bem, hein? Olha a responsabilidade aqui desse lado agora. Vamos ver, né? E aí? Olha, são algumas, né? Não. Ai, 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 ai. Vamos ver. Comida japonesa. Não. Que chata que eu fui. Ai, ai. O bolo, café da tarde. Tem mais Não que eu essa não, aí. não que eu não goste de comida japonesa. Eu gosto O bastante. bolo, o bolinho. Bolinho à tarde. Olha só. É que esse eu não deixo faltar de jeito É, nenhum, né, amor? então. Mas tá Mas tudo vamos que certo. vamos, né? É, tá tudo certo. Então vamos à segunda pergunta. Segunda pergunta. Qual é o seu estilo musical preferido? Posso? Pode, deve. Eu acho que é o samba. Vamos ver. Vamos ver? Sobe, não. Ah, é. É, pagou, acertou. Pagode, samba, acertou. É, eu fiquei, põe samba, põe pagode. Eu resolvi colocar samba. Certo. 2-2, 2-0. Ai, ai. O que eu falo da música predileta da Maria Clara? Não, estilo musical. Estilo Mais musical, fácil do que né? a Estilo música. musical. Estilo musical. Tem alguns, né? Não sei se é o rock, o sertanejo, o MPB. Eu vou pro MPB. Rock. Tá vendo? Fiquei entre as duas. Não, Rock e MPB. e assim, você não errou, porque, é igual eu falei, é difícil, porque eu também gosto muito de MPB, né? Não estaria errado, de jeito nenhum. Eu falei que você ia acertar mais que eu. Depois eu quero falar algo sobre isso também. Sim. Em uma briga, podemos ir para o próximo? Pode. Em uma briga, você prefere o silêncio ou o confronto? Eu acho que essa pergunta, a resposta vai ser igual para nós dois, porque isso é o que reflete a nossa relação, né? O nosso dia a dia, a nossa vida enquanto casal, né? Então eu fico com o silêncio. Opa. Silêncio. Errei, desculpa, mas é que eu já sabia a resposta. Silêncio. Já Eu sabia, não acredito. tem como. Essa daí não tinha como. A gente, nós estamos há mais de 2 anos juntos e graças a Deus nós nunca confrontamos um ao outro, Não. né? A gente sempre resolve tudo num primeiro momento, às vezes exige o silêncio, né? O afastamento, cada um se vira. Uma conversa, Né? vamos conversar, vamos ver onde eu vou, quais são os pontos que E precisa logo ser em explorado seguida. naquele confronto, aquele pinguinho ali que doeu um pouquinho, ou o desconfronto, mas é o silêncio. É a melhor opção, né? Que a gente encontrou enquanto casal, né? Para organizar as ideias, organizar os sentimentos. Exatamente. Né? Para o próximo passo, a gente sentar, conseguir conversar, colocar, né? Cada coisa nos seus devidos lugares. Né? Exatamente isso. Então, me atrapalhei um pouco, mas no final foi Antecipou, isso né? mesmo. Mas tudo bem. Aí aqui, qual que é o presente que faria você se sentir mais amado? Um pouquinho mais amado, caso você recebesse. Pode falar. Eu vou chutar, assim, eu não sei, mas eu não posso dar essa dica. Eu vou falar o que eu acho, então. O que eu daria, na verdade, também para você, caso você se sentisse, para você se sentir um pouquinho mais amado, seria um chocolatinho. Acertou. Você tá assim, Viu? nota 10. Ó, Viu? Parabéns. Eu vou no mesmo com você. Chocolate. acertou!
isso mesmo. Né? A gente adoça com um mimosinho, né? Exatamente. Nosso coração fica quentinho. É muito bom, muito bom. É uma... Não é sobre, né, só se sentir mais amado, porque para se sentir mais amado exige atitudes, né? Uhum. Não é só um chocolatinho, mas, né, O naquele gesto, momento que tudo, né? O carinho. E... a atenção, as conversas, né? Isso vale Isso muito é um mais do momento que um muito, chocolatinho, muito bom. né? Mas de vez em quando não faz mal para ninguém. Não, não. E é isso. Então vamos à Uhum. próxima pergunta. O que que você costuma fazer quando você se sente sobrecarregado? O que você acha? Eu acho que você toma um vinho. Hum, também. Mas essa, Não dá para descansar. descansar? Isso. Hum. Mas você Uhum. mandou bem no vinho, porque eu não pensei, eu fui muito no. Ah, quer descansar. Mas é o vinho, né? Eu tomo vinho e vou Toma descansar. um O vinho vinho. em primeiro lugar, e depois vou descansar. Ou uma Relaxar um pouco. cervejinha Uma também, cervejinha também. para dar aquele. Ah, Né? ah, E você, eu? você, aquele momento que você tá. O que eu faço? O que que você faz? Eu, como coloquei descansar, você vai relaxar. Vou colocar relaxar. Relaxar a cabeça. Não, Eu choro. eu choro. Quando tá muito pesado, tá muito puxado, Pesado, eu bota a boca choro. no mundo. Vai descansar. Chore e vai descansar, tá vendo? Tipo, um Né? vinho, vou A gente, descansar, você chora e vai a descansar. gente chora, a gente conversa e Hum, depois a gente vai. é, Ai, meu Deus do céu, não? É. Eu sou chorona, né? é. Só um pouquinho. É, não Pouquinho, era pra você. pouquinho. Mas é um pouquinho, mas nada. Nossa. Você vai pra Ai, ai. luta. Você é guerreira. Vamos lá, sexta. Essa, eu pensei em duas coisas, tá? Qual é o seu maior medo? Eu acho. Eu tive bastante Eu tive muita dificuldade com dificuldade isso. nisso. Muito, muito. Coloquei, Uma eu das coisas, pensei em duas coisas. uma das coisas que eu vou falar de mim agora. Quando eu fui escolher, né, Uhum, sobre o medo, eu tinha antes eu tinha os medos muito claros, né, que hoje já não são mais tão claros assim. Eu tenho medos, sim, tenho uhum. muitos, mas foi bem assim diferente de antes, assim, né? Do quanto a gente amadurece, realmente os meses vão mudando, Sim, tem uns que né? vão mudando, tem uns que permanecem o mesmo. Tem. Nossa, o medo, ele é. Eu nunca fico parando para pensar no medo, né? Eu fico naquela angústia ali, de atenção, algo assim, né? Porque a gente não pode ficar vivendo pensando no medo, senão a gente não dá um passo para frente, não vai querer fazer mais nada. Então, essa foi difícil. É legal assim você trazer isso, porque a grande maioria das pessoas pensam assim, É sabe? um algo que está acontecendo, às vezes, um pouco no momento, então a gente fica meio Isso. preso, será, tal, não vai, o que é? Pode ser, vai acontecer, não vai? Então, aquele E os medos, eles vão aparecendo, o negócio falou, conforme a gente vai vai passando passando, pelas situações, é, né? Mas é vai importante vendo também, até e o medo vai chegando. até como forma de autoconhecimento, né? Você, não falo só para você, Victor, né? Mas para quem está me ouvindo, para
para se autoconhecer, né? Para se autoentender. Porque realmente o medo, ele tem. Geralmente ele paralisa, né? Ele deixa a gente quietinho no lugar ali, a gente não consegue avançar. Então é importante você estar atento a quais são os tipos de medo que você tem, né? Para de repente você dar um novo sentido para esse medo, porque na verdade o medo ele é um equívoco, né? Ele não é real. Na maioria das vezes, quando a gente vai destrinchar o medo, a gente vê que ele não é uma coisa real, uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, né? Sim, sim. E aí, conforme a vida vai acontecendo, os processos vão acontecendo, por isso que eu falo, né? Os medos vão mudando, alguns eles se mantêm, né? De longas datas, mas é importante a gente estar presente com relação a isso, né? Para que ele não paralise, para que você não consiga, né, ir para frente por conta desse medo. Mas vamos voltar, né? Vai para tá. Resposta. Sobre o seu medo, que eu acho que é, e eu acho que ele tem a ver muito com um medo meu anterior, que é o medo de não ter alguém, não ter uma família, não ter esse vínculo, sabe, familiar mesmo por perto. Sim. O que você colocou? Não, eu quero saber, vocês falam o seu agora. Você falou o quê? Eu falei isso, que é esse medo de dos relacionamentos, da família, de perder algum laço, alguma coisa nesse sentido. Essa menina é minha mulher. Eu coloquei. Uhul! Tô gabaritando mesmo. Gabaritando. Ai, 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 ai. Esse, eu vou te falar que esse também era um medo meu. Hoje já é um pouquinho diferente, claro que é algo muito importante para mim, né? Assim como é para você. Mas ele não existe mais esse medo da perca, né? Não existe mais esse que às vezes a gente coloca, né, na pessoa até, né? Não é só, digamos assim, a questão familiar, mas às vezes em uma pessoa, né? E, por exemplo, num relacionamento de casal, né? Se você tem medo de perder a outra pessoa, por exemplo, isso é algo muito complicado, porque muitas pessoas se mantêm num relacionamento por esse medo de ficar sozinha, de não ter ninguém, né? Exatamente. Mas eu gosto Falta de uma sempre de pessoa. e eu gosto sempre de fazer uma analogia, né? Que eu ouvi uma vez e isso, né? Eu venho levando muito comigo, que isso é uma forma de dependência, né? Quando você tem o medo de perder o outro, né? E não tem julgamento aqui, é só uma colocação, mas vale a gente lembrar no sentido assim, nós viemos para esse mundo, nós viemos sozinhos, né? Nós viemos, claro, através da nossa mãe, né? Como canal para o nascimento, mas nós chegamos sozinhos aqui, né? E quando a gente for morrer, nós também vamos sozinhos. Exatamente. Então, assim, não vai ter, ai, quero que alguém Não, vem comigo. não. Não tem Hoje jeito, já né? foi, já vai, tchau, e não tem o que fazer. E que entre Isso esse, mesmo. né, nascimento e essa morte, né, a gente possa ter sim pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente pode se relacionar, mas que isso não seja uma dependência, né? Tipo, se essa pessoa for embora, eu vou morrer, eu vou perder o sentido da vida, né? Vou perder o brilho no olhar, vou perder o brilho nas coisas, né? Isso não é legal, porque é exatamente isso, né? Você está passando uma responsabilidade, né, da sua felicidade na mão do outro, e o outro não tem responsabilidade nenhuma Essa sobre responsabilidade nenhuma sobre isso, né? isso, né? É verdade, pura A verdade. gente tem que tomar essa responsabilidade pra gente, né?
E a gente tem que se fazer feliz, não é o outro que vai fazer a gente feliz. E o outro nem consegue também, né? Se você não tá bem, se você não tá internamente bem resolvida ou tá com os conflitos, não adianta, não tem. Pode ser a pessoa mais linda, maravilhosa, perfeita. Perfeita não, porque não existe a perfeição, né? Mas a pessoa pode fazer tudo e ainda assim não vai te suprir, não vai te curar, né? Esse Curar, né? vazio. Dar um suporte. Né? Exatamente. Vamos voltar à pergunta, né? É... Sobre o medo. Você sabe qual é o meu maior medo? Ai, caiu o meu papelzinho aqui. O seu maior medo? Eu vou pegar aqui um negocinho que caiu enquanto você vai Eu, pensar. Filhos. Também né? Claro. Eu coloquei uma coisa que realmente eu estava com bastante dificuldade de escrever, né? De realmente achar um erro. Mas mais uma vez, né? Sobre a sua resposta, você não está errado. A gente, claro, tem, né? Um medo, tem uma preocupação, né? Com eles. A gente quer o melhor para eles. A Sempre, gente quer sempre querendo ter o melhor para eles, sempre querendo guardar. poder proteger esse aquele guarda-chuva, né? E às vezes não Exatamente. consegue, e isso mexe muito, né? Colocar eles dentro de um potinho, né? Exatamente. Deixar eles ali Significa aí. protegidinho, né? Mas é uma coisa que, infelizmente, nós não podemos fazer isso, não é Não, benéfico para ninguém, né? Mas realmente é uma questão, né, que a gente se preocupa sim, mas hoje não é o meu, o meu maior medo. O meu maior medo que eu coloquei aqui foi não dar conta. não dá conta. Nós temos muitas demandas, né? Muitos afazeres, Desafios, né? muitos desafios, né? Desafios. Isso não é só a Maria Clara, eu acredito que todos vocês que estão aí, né, do outro lado, me ouvindo, passam, né, por desafios e, e esse é o meu maior medo, né, de realmente, lógico que a gente, né, às vezes a gente cai, mas a gente levanta e segue, vai para um lado, vai para o outro, né? No final a gente sabe que a gente sempre dá conta, Dá mas conta. lá no fundo, no fundo, no fundo, é você realmente fraquejar, né, com relação a É isso. isso aí. E vamos lá, a última pergunta. Se você tivesse que descrever a gente, nossa relação, com uma palavra, qual seria? Aí, eu coloquei uma aqui. Tá, agora eu falo, vou Não, falar. não, A minha, você vai falar, né? Verdade. vou, que você escolheu. E eu acho que também pode ser a que eu. Não, não posso falar. Oh, meu É, Deus. você fala, você tem que acertar a minha, depois você acertar a sua. Vamos ver se você vai acertar. Isso. Você tá gabaritando. Tá. Vamos ver. É... Então, se eu tivesse que escolher uma palavra que nos descreveria, qual seria? Eu acho que é união. Não. Não é bem essa palavra que eu coloquei aqui, Hum, mas ela entra perfeitamente nessa sua resposta. uhum. Sintonia? Sintonia. União, Uhum. sintonia. Para mim você acertou. É a É, sintonia. Não, união, tá certinho, encaixou. sim. Vamos lá. O que você acha que eu coloquei? Você colocou essa que você respondeu. União. Hum. Eu te peguei. Eu ia falar uma coisa, aí eu falei outra. Eu coloquei respeito. Respeito. Né? Existe muito no nosso relacionamento. Eu acho que é um dos pilares, né? Um dos princípios que todo relacionamento
deveria Uhum. ter, né? Se não tem, deveria. Que vai dar a base aí para o tempo, né, para acontecer essa sintonia, né? Precisa existir Sintonia, respeito. essa união, É, eu acho que tudo isso reflete e vem o respeito, né? Vem o respeito, aí vem a sintonia. travou um pouquinho. E é isso, né? As nossas perguntas foram essas. Muito E aí eu queria boa. trazer um pouquinho, né, sobre uma das percepções que eu tive durante essa live, né, durante essas perguntas, que eu acho legal a gente compartilhar e se colocar também, né, enquanto Sim. um casal imperfeito, É. né, mas Eu acho que é para todos que vão assistir a live, então estão assistindo a live, para todos os casais, né, maridos, mulheres, namorados, olhar um para o outro, né? Ter esse momento de reflexão, esse momento desse conhecimento, né? Você conhecer a pessoa que está do seu lado, a pessoa conhecer o parceiro que está do lado dela, conhecer todas as os momentos, né? Que acontece no relacionamento para você estar próximo a saber o que um ou outro está precisando, né? Conhecer o outro. Então, isso que leva à união, à sintonia, ao respeito, a conversa, né? A perguntar, sentar, perguntar, tá tudo bem com você? Não tá tudo bem? Você tá gostando? Não tá gostando? O que que você acha? Não é aquele negócio só eu, né? Só eu. amor, tá sem áudio. Tá saindo áudio Ah, agora, agora né? saiu. Uhum. É para vocês que estão aí do lado conversarem mais, né? Se permitir isso, essa conversa, esse diálogo, né? A dois, ter um momento a dois, que é muito importante, né? Esse aqui lado eu. Não, é os dois. Então, é isso que leva a você não só completar anos juntos, mas na sinceridade que o amor existe, o amor está presente. Né? Não ficar empurrando com a barriga algo que não está dando certo, que já não deu certo. E se deixou de dar certo, procurar ajuda, né? Procurar saber aonde que parou, aonde que está faltando, aonde que errou. Isso é muito importante. Sim. É muito legal, né, você trazer isso, porque muitas pessoas, né, convivem até muito mais do que o tempo que a gente está junto, né? Sim, E não tem esse tempo, né, de qualidade, de você poder sentar, né, olhar nos sim, olhos, conversar, entender o que que você gosta, né? O que te faz feliz. exatamente. Acho que Mas também vem uma complementação com isso, né? Que assim, o quanto às vezes a gente mesmo não sabe aquilo que a gente gosta, sim, né? sim. Por Por conta da falta de rotina. diálogo, às vezes por falta de conversar, né? Não é brigar. Brigar não vai levar a nada. A conversa, o entendimento, né? Com clareza, sabedoria, Mas eu falo amadurecimento. assim, por exemplo, que nem eu fui responder o questionário, né? Eu tive algumas Sim, dificuldades. E aí, quando você tem dificuldade de responder, imagina como é que o outro vai responder se você mesmo não sabe. não sabe. Entendeu? Então, assim, isso vem para a claridade, né, das pessoas também, no sentido disso, das pessoas entenderem que primeiro relacionamento mais importante é o consigo mesmo, né? Sim, Você olhar para você, que nem esse exercício, né, que a gente foi dessa brincadeira, né, de perguntas e respostas, mas foi extremamente importante. Mas pera lá, o que realmente eu gosto? O que hum, realmente faz sentido para mim? Do que realmente eu tenho medo, né? A sim. gente não para no dia a dia para fazer essas análises, né? Para poder olhar para si, né? Para si Tirar mesmo, para a a gente. Isso a gente só câmera percebe às vezes no outro, mas olhar, pegar um e espelho, né? Olhar o que está acontecendo comigo, o que eu estou exatamente. querendo.
O que eu gosto. Às vezes num relacionamento, o Entra no foco daí automático, né? pode ser que fique muito para fora, né? E aí a gente não olha para nós, mas primeiro é nós, é com a gente, né? A gente olhar pra Sim, gente. sim. E depois, para que assim depois eu possa olhar, né? Ouvir do outro, né? Ouvir o que você gosta, o que te faz feliz, né? E assim a gente possa encontrar um ponto de encontro ali, né? Das Uhum. coisas e unir, né? Por exemplo, igual você gosta de churrasco, eu gosto de sushi. Não que eu seja, né? Vegetariana, não. Não. Mas, ou que não goste de comer carne, né? Mas se, por exemplo, eu gosto muito disso, você gosta muito daquilo, em que momento a gente pode unir as duas coisas, né? Um cede de um lado, outro cede do outro, mesmo que às vezes eu não Exatamente. goste, eu vou fazer para poder agradar o outro, porque eu sei o quanto para o outro é importante, né? Então, tudo isso faz parte, né, do relacionamento, mas em primeiro lugar, também, né, primeiro de se conhecer, Sim. de saber o que você gosta. Nos meus atendimentos, quantas vezes eu paro ali de frente com, com a minha cliente, com o meu cliente, pergunto o que você gosta, as pessoas não Não sabem sabe, falar. demora para pensar, para responder, né? Porque Fala, nunca se nossa, olhou, nunca se eu permitiu. nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque a gente está no piloto automático. É dia a dia, é só fazer, tá ligado no modo fazer, 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 só, né? Exatamente isso. E aquilo, sobrevivência, né? Comer, beber, dormir, passear um pouquinho, ganhar um dinheirinho, Sim. né? Trabalhar, aí ganha um dinheirinho, vai passear um pouquinho e descansa, né? Esse é o modo de sobrevivência, mas que mais? Né? Tem Que muito mais mais você coisas, né? aprendeu? Então, a gente fala, né, do primeiro e mais importante relacionamento que eu consigo depois para com o outro hoje, né? Falando Sim, aqui sim. da live dos namorados e eu aqui com esse presente na minha vida e E né, da gente estar aqui trocando, né? Esses momentos aí bem, né, leves, como sempre é as nossas conversas, conversa. E ó, estamos diálogo, numa distância aí de uns 500 km, hein? não é? Estamos ao vivo agora, uma distância de uns 500 km, E nem né? Você aí na assim eu dou sossego para você, né? Ah, maravilha. Mas é um grande prazer, né, poder trazer um pouco disso, né, para a telinha aí, né, para um tema de uma live que é tão importante, né? E como eu disse, aqui nós estamos falando sobre relacionamento de casal, mas que isso também possa ser levado para todos os tipos de relacionamento, né? Desde amizades, no Tudo. trabalho, né? Muito, É, extremamente importante. o quanto é importante você ter esses momentos, esses diálogos de entendimento que o outro está pensando, né? Para que as coisas possam ser fluídas, possam ser melhores, as conversas possam ser mais produtivas, né? Exatamente. E uma finalização aí bem harmônica para todos os lados, né? Não é o tempo todo eu tenho que ceder, não é todo o tempo ele tem que ceder às minhas vontades, mas sim existir esse equilíbrio, né? Muito bom. É isso aí. Para mim também foi um prazer, uma satisfação estar participando da minha primeira live com você, com essas perguntas sobre casais, um entender, um conhecer um pouco mais do outro, uma satisfação. E estou pronto aí para a próxima. Oh, animou? Vamos que vamos. Vamos sim, vamos pensar em algumas outras Um coisas. outro assunto aí que seja importante para Sim. todos vocês que estão aí, né? Homem, mulher, casais, Uhum. para poder vir participar. E é isso. Muita gratidão Obrigado, mais uma vez obrigado. pelo Todos. namorado, pelo parceiro, né, por essa troca que é sempre muito Muito maravilhosa bom, muito bom. ter com você, tá bom? Eu te amo Tá muito. bom. Eu amo Um muito, beijão. muito. Obrigado para todos que, né,